Você saberia me dizer o porquê Deus afirma que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos? O que isso significaria de forma bem prática? A lição de escola sabatina de hoje, com o título Pensamentos e Caminhos Elevados, vem afirmando o fato de que os pensamentos e caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. É claro que a maioria das pessoas não duvida de que os caminhos de Deus e os pensamentos que ele tem são muito melhores do que os nossos. Ao crer em Deus, acredita que os pensamentos e caminho dele são muito melhores que o nosso? Ou você não acredita em Deus? Não tem como acreditar em Deus e achar que este Deus tem um pensamento muito pior do que o nosso. Isso seria, na verdade, a arrogância. Vamos pensar então no fato de que os caminhos de Deus e os pensamentos que ele tem são muito superiores que os nossos pensamentos. Em Isaías, capítulo 55, verso 8, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O verso 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este texto deixa bem claro que há dois planos diferentes de pensamentos: o plano de Deus, que é mais elevado, e o plano inferior, que são os pensamentos dos homens, ou seja, os nossos pensamentos. Mas o mais interessante é que o que Deus quer mostrar para nós através desse texto é que nós deveríamos viver no plano dos pensamentos de Deus e deveríamos orar e buscar o plano de Deus como a grande realização na nossa vida. Mas o fato é que isso não acontece. Muitas vezes as nossas orações estão pedindo para que Deus abaixe o seu plano e viva a partir do plano e pensamento humano. Vou ser bem claro nesse ponto, para que você entenda sem ter nenhuma dúvida. Na verdade, muitas das nossas orações é como se fosse um pedido do gênio da lâmpada. Nós pedimos para que Deus realize os nossos desejos. Há uma frase que foi espalhada através da internet que diz que nós oramos e oramos, não para que Deus ouça a nossa voz, mas nós realmente oramos e repetimos cada oração para que nós possamos ouvir a voz de Deus. É interessante que esse texto aborda exatamente esses dois planos, para que nós nos elevemos ao trono de graça. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, afirma que cada vez que oramos, nós somos elevados até o trono de graça do nosso Senhor. Perceba que o plano de ação de Deus são muito mais elevados. Ele enxerga muito mais as coisas do que nós mesmos. Por isso, deveríamos orar para que seja feita a vontade de Deus. Isso não quer dizer que você não pode, por exemplo, explicar a Deus o seu próprio desejo, ou pedir a Ele que realize isso, mas sempre deve estar no patamar de acordo com a sua vontade. Para finalizar, você precisa entender dois conceitos interessantes que teologicamente são sempre abordados. O primeiro é chamado de mistério da piedade. Qual é o segredo por trás do que Cristo realizou? Ou seja, ele se entregou em nosso lugar. Mesmo sendo Deus, passou a ser um ser humano para viver como nós e sem pecado. Este é chamado de mistério da piedade, mas também há o mistério da iniquidade. Como Satanás se tornou um anjo tão ruim, mesmo tendo sido criado com perfeição. Esse é o mistério da iniquidade. Esses mistérios nós não saberemos explicar, mas o fato é que os pensamentos de Deus são mais elevados e o plano espiritual chega a ser muito além do que nós imaginamos. Por isso, que busquemos ao Senhor enquanto podemos achar,
e que possamos seguir os seus pensamentos, pois eles são muito mais elevados do que os nossos.